Terceiro bloco agora do nosso cenário político desta segunda-feira. São 7h, 53 minutos. É o último bloco ao vivo. Você pode participar com a gente. Manda sua pergunta para o deputado estadual Kelps Lima. Está lá em Natal, mas está conversando com a gente virtualmente aqui no programa de hoje. Lembrando que amanhã, Carol, o nosso programa vai reexibir, né, uma edição, porque amanhã é feriado. Então, o programa amanhã não vai ser exibido de forma ao vivo. Quem é que estará amanhã aqui, Carol, na nossa reprise? Pois é, vamos rever o programa com o chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Sérgio Monte. Ele esteve aqui na semana passada e fez ótimos esclarecimentos sobre a reforma eleitoral, novas regras eleitorais e também sobre a não votação ainda do Código Eleitoral pelo Senado e as regras deste Código Eleitoral, polêmicas, não é? Então, amanhã você pode rever, tirar suas dúvidas também, ver também opiniões do chefe de cartório do TRE em relação a todas essas novas regras que vão estar valendo para as eleições do próximo ano. Daqui a pouquinho a gente pode falar, inclusive, sobre estas regras, né, que já foram definidas para o pleito do próximo ano com o nosso entrevistado de hoje, o deputado estadual Kelps Lima. Antes, Carol, de a gente dar sequência aqui à nossa entrevista, tem informação sobre a fusão entre o DEM e o PSL. Foi confirmada, né, essa fusão, falta ser homologada ainda e nós buscamos o deputado federal General Girão, que foi o nome do PSL eleito em 2018 para deputado federal. Ele disse que não vai integrar a base do União Brasil, que é resultado aí dessa fusão de PSL e DEM, porque este novo partido deverá ser oposição ao presidente Bolsonaro. Inclusive, o Zé Agripino, ex-senador, ele deverá fazer parte da executiva do partido e sobre o assunto, né, em nível federal, em nível nacional, ele diz que se juntam a este projeto do União Brasil partidos, lideranças e pré-candidatos que nem apoiem Lula e nem apoiem o presidente Bolsonaro. Portanto, fica aí inviável o ingresso do deputado federal General Girão, que deverá seguir na mesma sigla do presidente Bolsonaro. O Girão, em contato com o nosso jornalismo, disse que vai esperar homologar aí a fusão entre as duas siglas para poder pedir a sua desfiliação oficial. Por enquanto, continua aí no partido o PSL e a gente segue acompanhando também todas essas articulações dos partidos e políticos aqui do nosso estado para o próximo ano. Pois é, daqui a pouco a gente fala sobre eleições, um pouquinho com o Kelps Lima. Antes eu quero ler aqui a participação do Enoque. Ele diz: muitos estão repudiando as imagens do prefeito na sala de cirurgia. O que a paciente e a família falaram. É esta a questão, né? Muita gente vem se perguntando sobre isso. Ela não foi identificada. Acho que a equipe médica, a equipe do hospital não quer divulgar realmente quem é a paciente e também não a família, mas esse é o questionamento que muitas pessoas fazem, né, em relação a isso. Por isso a polêmica, viu, Enoque? Nós temos aqui também o Enoque continua e ele faz uma pergunta para o deputado Kelps. Ele pergunta: diante da documentação que a CPI da Assembleia já possui, poderemos ter um possível impeachment? Ainda é cedo para falar isso, né? Eu prefiro não antecipar. Sinceramente, eu não vejo esse clima na Assembleia de golpismo, de tentativa de tomar mandato da governadora. Mas a gente quer a punição, sim. A gente quer a punição de todos os envolvidos. E na hora que eu fui convidado para ser presidente da CPI, uma das coisas que eu disse aos demais deputados era que eu não abro mão de, ao final da CPI, seja lá quem for, a gente indicar as pessoas a serem punidas na medida da culpa de cada um. Então, aguardar o final da CPI, que será agora no meio de dezembro. A gente tem aqui a pergunta do Marcos Galdino. Ele está aqui perguntando o seguinte: com essa crise financeira, nós estamos pagando o Fique em Casa? Eu sou da tese que as pessoas devem ter muito cuidado com a Covid. Morreram 3 pessoas só no meu gabinete de Covid. Eu perdi grandes amigos, perdi pessoas muito queridas. Nem todo mundo consegue ficar em casa. Não dá para todo mundo ficar em casa desde o começo
Porque se ficar em casa sem trabalhar pode significar literalmente morrer de fome. Então eu sempre defendi que houvesse um maior suporte para que as pessoas que não tinham a opção pudessem se preservar. Mas o importante agora é que a vacinação, graças a Deus, avançou muito e a gente tem uma queda brutal no número de mortes e aí, realmente, nessa circunstância, não faz sentido manter o comércio e certas atividades paradas. Deputado, o senhor tem total conhecimento da CPI da Covid aqui no estado do Rio Grande do Norte, por ser o presidente da comissão aqui no nosso estado. O senhor também tem acompanhado o que acontece na CPI lá no Senado Federal, né? As discussões, os debates, o que a CPI lá descobriu, o que pode acontecer. O senhor teve contato com o senador Eduardo Girão, né? E que também é membro ativo ali daquela CPI. Dentro das duas investigações, quais as diferenças ou semelhanças que o senhor pôde observar durante os trabalhos do senhor aqui no estado e observando também em nível nacional? Vanúvio, eu lhe confesso que eu acompanho pouco a CPI federal, até pelas minhas atividades aqui, foge do meu alcance. Mas eu posso lhe falar como advogado as poucas vezes que eu vi. Quase tudo naquela CPI vai ser anulado, porque eles não obedecem aos procedimentos jurídicos. Como eu disse, eu sou da área, eu sou do direito. A formatação que eles estão fazendo da CPI, eles vão ter poucas consequências jurídicas. Eu aqui recebo críticas porque eu sou muito zeloso nos procedimentos, eu tenho muito cuidado, porque eu sei que a daqui vai ter consequência, porque a gente tem cuidado com a documentação sigilosa, eu tenho cuidado na abordagem com os depoentes, sejam eles investigados ou testemunhas, porque eu não quero perder nenhum documento. Quando a gente faz política numa CPI, quem perde é a nação, é o Estado, porque não vai conseguir recuperar o dinheiro. Então eu acho que a diferença fundamental é que lá, pelo que eu vi, pelo que eu converso com colegas advogados, juízes, procuradores, quase tudo vai ser anulado. A gente tem aqui a contribuição, vou chamar assim, viu, do Raimundo Francisco, porque ele faz um monte de consideração aqui, Vonúvio. Primeiro sobre Prefeitura de Mossoró e o prefeito. Ele dá a opinião dele aqui sobre questão da educação. Ele diz, enquanto estamos há 2 anos sem aulas presenciais e sem um plano de retomada, a Prefeitura anuncia contrato de quase R$500 mil com software Cigeduc para a realização de matrícula online. Isso é um desrespeito à educação do município. É o Raimundo Francisco. Essa é a opinião do Raimundo Francisco aqui participando do nosso programa. E ele diz que essa atitude do prefeito sobre a sala de cirurgia tem ligação com atitudes do ex-prefeito Silveira Júnior, quando resolveu colocar o símbolo do município em urnas para sepultamento doados pelo município. Me lembro muito bem disso, Raimundo Francisco. E aí nós temos pergunta em relação a eleições agora para Kelps. Vamos lá. Qual o projeto político de Kelps para 2022? Fará dobradinha em Mossoró com algum candidato? Em virtude da CPI da Covid, é notório que dificilmente Solidariedade apoiará a Fátima. Existe já um possível candidato? São aí 2 perguntas, né, deputado? Eu sou pré-candidato a deputado federal, né? Em Mossoró, nós temos um grande pré-candidato a deputado federal, com meu querido amigo Laurêncio Amorim. Solidariedade está com um projeto para eleger 2 deputados federais. Na eleição passada, a gente fez um projeto para eleger 2 deputados estaduais, conseguimos. Na época, a gente só tinha um. Fomos um dos partidos mais votados do estado. Esse ano, nós temos 3 deputados estaduais, temos o prefeito de Mossoró, temos o prefeito de outras cidades no estado. Então, a gente está se organizando para eleger 2 deputados federais. Se Deus quiser, um em Natal e um em Mossoró. Laurêncio é meu amigo, meu irmão, estou torcendo muito por ele. Deputado, já que entrou neste assunto, né, eleições 2022, qual é a importância do prefeito Alisson definir um candidato a deputado federal? Deverá falar em breve sobre quem será o seu deputado estadual, mas por que é importante o prefeito já definir o seu apoio, né, tendo em vista que o processo ainda falta um tempo, mas que as articulações estão já tendo sequência, os bastidores já fervendo aí para o pleito que se aproxima? Vonúvio, o Solidariedade estava aguardando a definição das novas regras eleitorais.
E a nova regra eleitoral, ela prevê um número muito pequeno de candidatos. Para você ter uma ideia, era permitido na eleição passada 48 candidatos a deputado estadual, agora serão só 25 candidatas e candidatos. Eram 16 federais, agora só serão 9. Então, é necessário, sim, organizar uma estratégia antes. O Solidariedade é reconhecido por todos um partido muito organizado. A gente já montou, fechou praticamente a nominata a deputado federal, acho que foi o primeiro partido a fechar, e a gente começou não só em Mossoró, mas em todo o Rio Grande do Norte, o anúncio das pré-candidaturas, no médico Salismar Correia, por Paulo dos Ferros, no presidente da Câmara de Açu, na região do Vale do Açu, do advogado Augusto Maia, em Caicó, de Zé Pedro, Gari, lá em Jucurutu, a minha candidatura aqui em Natal e outras candidaturas que a gente está apresentando. Essa estratégia não foi só para Mossoró, foi para todo o estado. E agora, sem coligação, o partido está organizado realmente, ou já se organizando, como o senhor já vem mostrando aí, para conseguir alcançar cadeiras suficientes dentro do planejado? Tem condição de sozinho cumprir as metas do partido, sem coligação? O Solidariedade foi talvez o partido mais beneficiado no Rio Grande do Norte com essa nova regra, porque a gente sempre se organizou muito bem. Na eleição passada, a gente já foi o terceiro partido mais votado do Rio Grande do Norte, tanto para deputado federal como para deputado estadual. Lourenço, por exemplo, não ganhou a eleição para deputado federal justamente por essa regra das coligações. Se não tivesse essa regra da coligação, hoje Lourenço seria deputado federal. Então, essa regra foi muito boa para a gente, ela fortalece os partidos. Tem muitos partidos no Rio Grande do Norte que só tem um dono, um coronel, e só lança um candidato a deputado. É só olhar o resultado das eleições passadas. A grande maioria dos deputados federais eleitos, o partido deles só lançou um candidato. Então, agora, essa regra favorece a democracia interna e favorece o nosso modo de fazer política. Deputado, em 2018, o partido teve um candidato ao governo do estado, Breno Queiroga, que isso, inclusive, mobilizou também as eleições na proporcional. Para este ano de 2022, terá candidata majoritária? A gente define isso até o final desse mês, Onuva. Se nós teremos candidato a governador ou não. Dentro do partido, há teses diferentes, né? E a gente combinou uma reunião agora, dia 30, e nessa reunião a gente fecha essa questão e apresenta a nossa posição para o Rio Grande do Norte. Eu sou da tese que time que não joga não tem torcida. Eu sei que meus times de futebol não são lá essas coisas todas, né? Eu sou botafoguense e alecrinense. Mas o Solidariedade tem tido sucesso em apresentar candidaturas inovadoras. Mossoró é a prova disso, com a vitória espetacular de Alisson aí. A gente tem aqui a participação do Silvio, do Santa Delmira, voltando ao assunto da CPI. Ele pergunta: quem vai ser responsável a devolver os 5 milhões dos respiradores, já que o dinheiro é do povo? É o Silvio, do Santa Delmira. A gente tem que tentar pegar esse dinheiro das empresas, né, o que é mais difícil, e dos agentes políticos que participaram dessa compra, né? Tem muitos agentes políticos investigados, eles ainda não são condenados, mas tem muitos agentes políticos investigados: o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, Carlos Gabas, o chefe da Casa Civil da Bahia, e tem muita gente aí envolvida nessa investigação e que pode ter seu patrimônio bloqueado para devolver o dinheiro ao povo do Rio Grande do Norte e dos demais estados. O que não vai dar para devolver são as vidas que foram perdidas por falta de respiradores. Por isso que eu defendo também uma punição criminal para essas pessoas. Deputada, esse dinheiro ele vai poder ser rastreado? Já foi rastreado esse dinheiro que foi desviado? Uma parte dele já foi, sim. Mas a gente ainda tem muito dinheiro para buscar. O roubo foi gigantesco, né? Não é assim, não foi um mero superfaturamento. Foi 48 milhões, como se diz lá na minha terrinha, aqui no Alecrim, roubaram pelo pé, roubaram o dinheiro todo. Não foi um mero... O que começou com superfaturamento terminou com trambique total. Deputado, quais são os prazos da CPI da Covid? A CPI tem um primeiro prazo, que é 2 de dezembro. Nós podemos ampliar esse prazo em mais 2 meses. Eu não acredito que seja necessário 2 meses, mas eu acho que pelo menos mais uns 15 dias após essa data a gente vai precisar.
Em relação a outros casos, a gente focou muito aqui na maior polêmica, que é essa questão do consórcio Nordeste, da compra dos respiradores, mas existem outros casos que o senhor vê igualmente gravidade em relação à Covid, à gestão da Covid no Estado? Tem sim. Por exemplo, teve uma operação da Polícia Federal em cima da Secretaria de Saúde do Estado por aluguel de UTIs. Esse processo também corre em sigilo. Semana passada foi liberada a documentação para a gente, eu ainda não estudei essa documentação, mas também é muito grave. A secretária adjunta estadual de saúde foi afastada por suspeita de corrupção, ela e mais uma servidora. Então, a gente tem muita coisa grave, que a gente não pode revelar tudo ainda, porque atrapalha as investigações, mas infelizmente teve muito desleixo no trato do povo do Rio Grande do Norte, muito erro administrativo e também desvio de dinheiro público. Deputado Kelps Lima, presidente da CPI da Covid, muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Eu que agradeço, um abraço a todos, Carol, Vonúvio, todo o povo de Mossoró. Até a próxima. Seja sempre bem-vindo, deputado. A você de casa a gente agradece a audiência, tenham todos uma ótima noite, bom feriado, até quarta ao vivo. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. A gente se encontra ao vivo na quarta-feira. Amanhã você revê um programa Cenário Político aqui. Aproveite seu feriado. Cuidado, a pandemia não acabou. Uma ótima noite e até lá.